Vamos estudar o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes, peço a você que se inscreva no canal e ative o sino de notificação. Muito obrigado. Capítulo 24, A Coragem da Fé. O que representa essa matéria, coragem da fé? É sobre a grande dificuldade que os simpatizantes, os que estavam participando do Evangelho do Senhor Jesus, em todos os tempos, sempre enfrentaram contrariedades e oposições. Logo no início do apostolado do Senhor Jesus, os fariseus, os doutores do Sinédrio, os sacerdotes, todos eles ficaram contra o ensinamento porque não aceitavam a figura do Mestre Jesus. E também, nas épocas mais recentes, pelas épocas da Inquisição, também houve grandes perseguições, grandes conturbações para os que seguiam o ensinamento exatamente de acordo com o Senhor Jesus. Então, vejamos aqui a palavra do Senhor Jesus. Todo aquele, pois, que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. E o que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Palavra de Jesus anotadas por Mateus, capítulo 10, itens 32 a 33. Portanto, veja que o Senhor Jesus, na pregação, diante de seus apóstolos e seguidores, afirmou que todo aquele que confessar o ensinamento sublime das verdades de Deus, ele também iria consagrar essas pessoas perante Deus. Por quê? Porque todo aquele que segue a verdade de Deus está, na verdade, também construindo dentro de si o aspecto perfeito real, reconhecendo-se a si mesmo como verdadeiros filhos de Deus. E todo aquele que, diz aqui, que confessar o ensinamento do Senhor Jesus, significa que se reconhece a si mesmo como um ser divino, perfeito, criado à imagem e semelhança de Deus. Reconhece a presença divina dentro de si. E, da mesma maneira como eu e o outro somos um, eu e meu Pai somos um, significa que, na verdade, o reconhecimento dos outros em termos de presença divina se torna fundamental. Por quê? Porque é assim que se estabelece a paz, a harmonia e a compreensão entre todos os homens. Por isso que Jesus, ele afirmou: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Ou seja, a pessoa, seguindo o ensinamento do Senhor Jesus, reconhecendo-se que são verdades de Deus e manifestando isso concretamente na vida, por certo é que vai reforçar, solidificar dentro de si as sublimes qualidades de Deus. E reconhecendo-se a si mesmo como um ser que contém dentro de si a presença divina, a vida do Criador, e, da mesma maneira, reconhecendo-se as mesmas qualidades no interior de outras pessoas,
Daí que se estabelece a paz, a harmonia, a concórdia, a compreensão, para que haja realmente um modo mais tranquilo, mais satisfatório na vida. E aquele que me negar diante dos homens, também eu negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, aquele que negar o ensinamento do Senhor Jesus, que fala das coisas de Deus, significa que está relegando a Deus, o Criador. O homem, ele é abençoado por todas as dádivas e bênçãos dos céus. E no momento que nega a Deus, nega as coisas de Deus, negando o ensinamento que fala das coisas de Deus, então significa que não está satisfeito com todas as bênçãos que se recebe no dia a dia, no aprimoramento da vida. Porque se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, também Jesus se envergonhará dele, quando vier na sua majestade e na de seu Pai e dos santos anjos. Palavra de Jesus, anotada por Lucas, capítulo 9, item 26. Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, né? Veja que afirmação dura que o Senhor Jesus fez e que foram anotadas pelos seus apóstolos, Lucas, no caso. Por quê? Porque na época tinha que se ter muita coragem para propagar as boas novas ensinadas pelo Senhor Jesus. Corria-se risco de vida, não só sendo perseguidos pelos membros do Sinédrio, os fariseus, como também pelos romanos, os gentios. Portanto, Jesus, sabendo de toda essa trajetória da humanidade e dos riscos daqueles que seguirem o ensinamento do Senhor Jesus, ele enfatizou claramente, né, da necessidade da coragem, da fé, para continuar de forma inabalável na conquista do reino de Deus, e não só isso, para viver a verdadeira vida de Deus de acordo com a vontade de Deus aqui na terra. A coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo os simples sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Então, na época em que esse livro, 1857, 1858, na época em que esse livro foi editado, existia ainda o Tribunal da Inquisição, conduzido pela Igreja Católica Romana, que não admitia de forma alguma nenhuma concorrência religiosa. Os homens que professassem alguma ideia divergente ou contrária ao que era praticado pela Igreja Católica Romana, entrava-se nesse julgamento do Tribunal da Inquisição. Por isso que Jesus, sabendo de toda essa trajetória, já deixou bem esclarecido a maneira como deveriam se conduzir. E Allan Kardec, o codificador, na época de 1858, em que foi editado esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, também incorreu em severas contrariedades e perseguições das forças
das religiões, da igreja dominante da época. Por isso que aqui o espírito orientador da verdade, ele afirmou: coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque é prova de dignidade enfrentar os perigos, as perseguições, as discussões e até mesmo simples sarcasmos, porque isso era uma corrente normal na época. Portanto, o Tribunal da Inquisição chegou até mesmo, em um determinado momento, confiscar todos os livros de uma região e queimar em praça pública, não é? Então veja que a intolerância da igreja dominante, a igreja católica romana da época, fazia muita perseguição a todos que professassem qualquer tipo de ideologia divergente com a dominante. Então, veja hoje que nós temos milhares de correntes religiosas e que se concorrem entre si. Imagine se essas correntes estivessem na época da Inquisição, todos os seus dirigentes, seus instrutores, seus pregadores estariam numa situação muito difícil, não é? Então, pensemos hoje, embora estejamos com milhares de correntes religiosas diferentes, todas pregando suas qualidades, porém divergentes entre si, umas combatendo as outras, dizendo-se que as outras não pregam a verdadeira verdade, né? Umas sempre considerando melhor que as outras. Enquanto isso, o povo, a nossa sociedade, vai se conduzindo de forma a cair no precipício, porque não se observa melhoras nas condutas, nos procedimentos das pessoas de maneira geral. Embora tenhamos milhares de igrejas, de correntes religiosas, umas divergindo das outras, enfatizando que o ensinamento que pregam não são de caráter verdadeiro. Então, na época da edição desse livro, 1857, o Espírito da Verdade, ele enfatizou que a coragem das opiniões sempre mereceu a consideração dos homens, porque diante dos perigos, perseguições, discussões e até mesmo sarcasmos, aos quais sempre se expõe aquele que não teme confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Então veja, por exemplo, em 1624, Galileu Galilei, ele defendeu a ideia do heliocentrismo, ou seja, ele defendeu a nova tese de que os planetas giravam em torno de si e em torno do Sol. Fato que foi contestado pela Igreja dominante, onde o próprio Galileu Galilei foi levado ao Tribunal da Inquisição e aparentemente condenado. Então veja a coragem de confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos, não é? Há uns tempos atrás, eu pertencia a uma outra corrente religiosa, onde fiquei durante muito tempo. E, durante todo o período em que lá permaneci, estava pregando a necessidade do homem ser vegetariano, que deixasse de sacrificar animais, porquanto os animais também são criaturas de Deus, são espíritos, e
tinham a aprovação do Criador para que vivessem em paz. No entanto, o homem, o predador por excelência, ele não apenas sacrifica o animal para o consumo, mas para o comércio, na parte industrial, manufaturando os seus cadáveres. Eu sempre defendi o vegetarianismo. E a igreja na qual eu pertencia contestou, por causa das minhas afirmações da necessidade do homem ser vegetariano, e mesmo afirmando que nas doutrinas pregadas pelo principal mestre fundador, ainda assim a diretoria, dizendo-se mais sábia do que o que estava nos livros do próprio fundador, proibiu-me de eu falar sobre vegetarianismo. Então é o que está escrito aqui. A coragem de confessar abertamente ideias que não são admitidas por todos. Embora não admitam o fato da necessidade de ser vegetariano, isso é um fato. Por quê? Porque os animais são espíritos. Sacrificam os seus corpos, mas os espíritos são eternos, imortais, indestrutíveis, não é? Portanto, é imprescindível que o ser humano imediatamente tome a postura de adotar o regime vegetariano, não consumindo cadáveres de animais. Todos aqueles que consomem cadáveres de animais, por certo, têm mais propensão a certas doenças estomacais, intestinais, circulatórios, de pressão, de coisas semelhantes, né? Com muito mais facilidade de contraírem esse tipo de enfermidade. Por quê? Porque o cadáver do animal ele permanece mais tempo armazenado nos intestinos e nos sistemas digestivos. Enquanto que os produtos naturais, além de serem mais saudáveis e de fácil digestão. Então, todos aqueles que propalam ideias não admitidas por todos entram em contrariedade com o povo ou com as pessoas ou com alguma classe dominante. Nisto, como em tudo, o mérito está na razão das circunstâncias e dos resultados que podem advir. Não é? Então, o fato de ter a coragem de sustentar uma opinião, não é? E confessar a verdade de Deus, do Evangelho do Senhor Jesus para todos, é um mérito. E na circunstância em que se é feita a pregação, é preciso lembrar que, quando se fala da verdade de Deus, abrem-se as luzes dos céus. O mundo espiritual ampara e sustenta todo aquele que estiver trabalhando para a iluminação de si e do próximo. Há sempre fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões, mas há caso em que isso equivale a uma covardia tão grande como a de fugir no momento do combate. Que situação difícil, uma situação muito acentuada de afirmar, não é? Que é covarde fugir de uma situação de pregação da verdade de Deus. Como está escrito aqui, muita fraqueza em recuar diante das consequências da sustentação das opiniões. Não é? Por que o Espírito da Verdade colocou uma afirmação assim tão
de forma tão veemente para os estudiosos do Evangelho segundo o Espiritismo? Porque na época, não é, a igreja dominante não admitia de forma alguma divergência em suas posições, embora já estivessem há bastante tempo a reforma protestante, a contra-reforma, onde estavam sendo constituídas novas correntes a respeito de como fazer o estudo do Evangelho e da pregação das verdades. Mas assim mesmo, devido às severas contestações, principalmente vigiadas pelo Tribunal da Inquisição, é que o Espírito da Verdade provavelmente colocou uma afirmação assim tão difícil para o entendimento das pessoas, afirmando que se trata de uma covardia fugir no momento do combate, ou seja, fugir do momento em que se defronta com as forças dominantes. Tá? Se a força dominante estivesse amplamente proporcionando benefício ao povo, historicamente fazendo bem, por certo que jamais nenhuma pessoa, nenhuma comunidade ou nenhum povo iria trabalhar para constituir uma nova corrente ou seguir um novo pregador, porque estava sendo feita de forma arbitrária, provocando muitas dissensões, perseguições, execuções na época. Por isso é que muitos descontentes, sentindo-se desamparados, procuravam outras correntes religiosas. Jesus estigmatiza essa covardia no tocante ao problema especial da sua doutrina, ao dizer que se alguém se envergonhar das suas palavras, ele também se envergonhará daquele que renegar e o que houver renegado, que reconhecerá perante o Pai que está nos céus o que confessar diante dos homens. Então, Jesus também naquela época enfatizou a coragem da fé, porque ele tinha consciência plena das contrariedades dos fariseus, do pessoal do Sinédrio, bem como dos romanos. E posteriormente, ao longo dos milênios, também ele tinha ciência, porquanto veio acompanhando e está nos acompanhando, tinha consciência plena das dificuldades enfrentadas para aqueles que professassem a verdade segundo o Evangelho do Senhor Jesus. Em outros termos, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Veja só, aqueles que temerem confessar-se discípulos da verdade não são dignos de ser admitidos no reino da verdade. Claro, perfeitamente, de acordo. Por quê? Porque a verdade de Deus, a verdade fundamental, sem nenhuma contrariedade, sem nenhum véu de sombra ou de dúvida, é a palavra da verdade que conduz ao reino dos céus. Portanto, jamais, em momento algum, tenhamos o pensamento de renegar a verdade de Deus. A verdade de Deus é imutável, indestrutível, imperecível, é perene, é que nos dá o alívio, a alegria, a esperança, a fé. Perderão assim as vantagens da fé, porque se trata de uma fé egoísta
que eles guardam para si mesmos, ocultando-a com medo dos prejuízos que ele possa acarretar no mundo. Enquanto isso, os que colocam a verdade acima dos seus interesses materiais, proclamando-a abertamente, trabalham ao mesmo tempo pelo futuro próprio e dos outros. Portanto, devemos seguir a verdade de Deus, aceitando incondicionalmente como elemento fundamental da vida e seguirmos com esperança, com fé, num mundo melhor, num futuro melhor. Devemos aceitar a verdade não por interesses materiais, pensando em melhorar as qualidades materiais, de dinheiro, de posição social, de prosperidade, ou de saúde, buscando a verdade, procurando melhorar a saúde. Por certo que todas essas situações são milagres, são proveitos colaterais. Porém, a verdade fundamental é a consciência de si mesmo como filho de Deus, que tem dentro de si a presença divina, a verdade que liberta, a verdade que nos propõe encontrar o caminho de luz, do caminho de Deus. Por isso que aqueles que professam a verdade, aceitando-a na sua vida, encontram ao mesmo tempo um futuro próprio e dos outros, né? O mesmo acontece com os adeptos do Espiritismo, pois sendo a sua doutrina o desenvolvimento e aplicação da doutrina do Evangelho, a eles também se dirigem essas palavras do Cristo. Eles semeiam na terra o que colherão na vida espiritual, os frutos da sua coragem ou da sua fraqueza. Portanto, tenhamos a coragem de seguir docilmente, humildemente, aceitando as verdades de Deus, para que a nossa vida melhore gradativamente, de acordo com a consciência que vamos despertando para as coisas de Deus. Quero agradecer imensamente a sua atenção. Obrigado. Vamos passar para o momento da oração. Peço a você que acalme a sua mente, concentre-se e vamos seguir a oração. Senhor, neste momento, elevamos o nosso pensamento ao Senhor Jesus e rogamos fazer fluir o infinito amor e sabedoria, iluminando o caminho que devemos seguir. Estimamos realizar sempre a vontade de Deus, operando de uma forma harmoniosa e proveitosa para todos. Que possamos construir uma vida repleta de harmonia e paz, onde, diante de todas as incertezas, dificuldades, rogamos que a luz do amor e sabedoria de Deus nos ilumine nas nossas decisões, de forma que sejam proveitosas e benéficas para todas as pessoas. Diante dos obstáculos e problemas, que Deus nos ajude a encontrar a solução mais adequada e que seja benéfica e útil para todos os envolvidos. Que possamos contar sempre com a luz do amor de Deus e que tenhamos uma vida sempre saudável, cheia de alegria e felicidade. Agradecemos imensamente ao Senhor Jesus, a Deus e aos benfeitores espirituais. Que assim seja. Graças a Deus. O livro Evangelho segundo o Espiritismo, bem como os pedidos espirituais de orações, as consultas online das orientações, você pode fazer através deste site.
pela sua atenção. Muito obrigado.